Bom, hein? Suquinho de beterraba aqui na régua. Campeões, vou falar um negócio pra vocês. Esses últimos dias aí, esse final de semana, feriadão prolongado aí, meio ausente, Everson HMS, né? Ei, Everson, você deu uma desanimada, Everson? Você tá cansado, Everson? Cara, basicamente a sequência de treino foi brutal nessa semana, mas eu tô feliz demais, tô a milhão e eu vou passar brevemente aqui pra você o que eu aprontei, quais são as novidades, como que estamos indo a milhão e rapidamente eu queria fazer também uma reflexão a respeito do que eu tenho passado, a respeito do que você talvez esteja passando ou já tenha experienciado. Bom, essa semana foi uma semana top demais. Teve maratona, teve tiros de 200 para 29, foi um espetáculo, graças a Deus. E assim, chega uma hora, cara, que a cabeça pede descanso, né? A cabeça, o corpo, tudo naquela agitação toda, e eu tava meio que sem vibe mesmo pra redes sociais e tal. A gente tem as nossas fases, né? Quem me acompanha aí de longa data tá ligado como é que funciona comigo. Quando eu quero, quero. Quando eu não quero, não quero. Mas a gente sempre tá aqui, né? A importância é isso, a consistência. O médio e longo prazo, vocês sabem que Everson HMS não tem migué. É nós aqui em cima, vamos com muita força, no arregaço. A gente sempre tá daquele jeito que você quer. O Marcos Livestock. Cavanhaque, cabelo, bunda de vaca, rapaz. Você tá de sacanagem com a minha cara, né, rapaz? Ei, moleque doido. Esse cara sempre vai. Ei, irmão, é nóis, cara. A gente vai se ajeitando como pode, né, irmão? Vamos com força. Bom, o que eu tenho para falar aqui para você é o seguinte. A respeito dos treinos, na realidade nem passei ainda tudo no meu relatório, mas hoje, por exemplo, foi um dia que eu poderia ter apenas ficado de off, mas vocês sabem que com o Everson HMS não existe off, né? Então eu sempre faço alguma coisa. E hoje não foi diferente. E a reflexão está totalmente inerente ao que eu acabei de pronunciar. Mas antes de falar dela, deixa eu só brevemente, como eu prometi, falar para você aí o que nessa semana eu consegui aí arregaçar. Na segunda-feira, onde é que tá? Deixa eu pegar ali. Deixa eu pegar ali que nós fala no jeito. Ai, ai, ai. Tô com as perninhas meio baqueadas, campeões. Aí é bom, né? É sempre bom quando a gente tá assim. É a evolução acontecendo. A gente no clima. Deixa eu acabar de beber meu suquinho de beterraba. Geladinho. Coloquei uns 15 cubos de gelo. Só que dói o dente, né? Segunda-feira foi um trabalho aí de, como eu sempre faço aí, alongamento, mobilidade, fortalecimento educativo em torno de 45 minutos a 1h30. Eu faço isso antes de praticamente todos os treinos. Foi 45 minutinhos na segunda. O treino chave foi 13K, a pace aí de 3,55, pace médio aí deu 3,59, um ritmado. O pico foi 3,43, só que antes eu já tinha feito 4Kzinho de aquecimento. E antes dessa segunda-feira agora, eu tinha feito 12.200, né? Então foi uma cacetada em cima da outra. Ó, pra vocês verem a sequência de treino. Pegando a semana retrasada, na quinta-feira 5 de 200 na pista, no dia seguinte 25K me arrastando na rodovia, no outro dia um fartlek aí, 3 de 1.000, um para 3,37, outro para 3,14, outro para 3,7, no dia seguinte mais 2 de 200, e aí nessa segunda, igual eu relatei, esses 13K aí a 3,45, 3,50. Aí na terça-feira o corpo pediu descanso, né? A gente descansou, mas a gente meteu 13K de caminhada. E aí na quarta-feira fizemos uma maratona, cara. Uma maratoninha top, daquele jeito que você tá ligado, às 5h24. E aí na quinta-feira foi um off, que nunca é off, né? Foi
um trabalho aí de fortalecimento, alongamento, teve mais 9K de caminhada. Na sexta-feira agora, que eu não passei ainda pro meu relatório, mas essa sexta-feira foi um negócio brutal, maluco doido. Eu meti, nossa, inclusive vou produzir um conteúdo específico só sobre esse treino, porque foi um treino que ali no sétimo tiro, tava fazendo tiro de 200 com foco em força. Só que aí no sétimo ali o corpo já sentiu um pouco, aí eu decidi tomar uma atitude para fazer mais 5. E deu bom demais. O melhor tiro foi para 29, fiquei feliz demais. E aí eu percebi no dia de hoje um outro detalhe pertinente a esse treino, que eu vou falar já já. Então aqui já tem vários insights de conteúdos novos para vocês, hein? Fique esperto, não deixe de acompanhar o seu HMS, senão você só tem a perder. Aí ontem foi meio-dia que eu fiz um treininho de 5 casinhos e depois, os primeiros 5 casinhos foi um treino progressivo. Ontem foi um espetáculo, cara. Ontem foi esses 5 casinhos aí a 5h30 e ó, o treino de ontem, meio-dia, eu tava só com 16 horas de intervalo dessas pancadas de 200, hein? Intervalo curto. E aí eu meti os outros 5, o que totalizou 10K ontem. Os outros 5 eu meti para 3h39, 3h40. Foi 2 porradas seguidas praticamente, com curto intervalo de tempo. E aí à noite, segundo período de ontem, meti mais 9Kzinho, a 5h30. Entende? E hoje foi esse trabalho aí intenso. Foi 7K de caminhada, seguido aí de mais 1h30 de fortalecimento, alongamento, mobilidade educativa, etc e tal. E estamos no regaço. O que totalizou essa semana aí 100K praticamente cravado, 102 para ser exato. Estamos a milhão. Bom, tem muito mais a falar sobre esses treinos, mas não vai ser nessa live. O que eu quero aqui passar para você é o seguinte. Antes de começar essa live, na realidade, eu cheguei agora há pouco da igreja, né? Vocês viram que eu estou na peitinha violenta. E antes de eu ir, eu estava fazendo meu trabalho, né, que eu relatei agora há pouco, de fortalecimento, alongamento, mobilidade, etc. E eu percebi uma coisa durante a execução do meu trabalho, né, a respeito de velocidade. A gente muitas vezes escuta falar de todos os pré-requisitos, de todos os preliminares que envolvem um treinamento de tiros, treinamentos mais intensivos, sejam longos, sejam ritmados. E muitas vezes a gente tem aquela crença limitante de que isso aqui não deve pegar nada. Eu vou falar aqui, jogar na reta para você, alongamento. Presta atenção, você já deve ter ouvido. Se você corre há mais tempo, você já deve ter ouvido muitos falar que não presta para nada. Só que preste uma atenção numa coisa. Aqui eu vou falar de uma forma breve, mas eu vou fazer um conteúdo ainda mais endossado sobre o assunto. Imagina o seguinte, essa reflexão me veio hoje e eu entendi muita coisa em cima disso, tanto que eu priorizei alguns trabalhos de alongamento que eu não havia feito ainda, e hoje eu percebi uma diferença brutal. O meu quadríceps batendo aqui no peito, cara, foi um negócio animal, mas ó, presta atenção, o que eu quero que você pegue é o seguinte raciocínio, e já tem a reflexão, hein? Imagina que isso aqui sejam suas pernas, certo? Ó, não vou nem dar esse exemplo primeiro das pernas. Pensa numa coisa, você vai concordar comigo, você vai ver a importância que tem a flexibilidade e como que isso vai te ajudar a correr mais rápido, diferentemente do que muitos acreditam que não pega nada, não presta para nada. Aqui eu vou te provar e você vai entender que presta e você vai concordar comigo, eu tenho certeza que vai. Quer ver? Quando você vai, por exemplo, imagina hipoteticamente que você precisa derrubar uma parede com um martelo. O que tem a ver isso? Você vai pegar o raciocínio, você vai pegar o conceito. Olha só, essa analogia é top. E depois eu vou jogar para os membros inferiores, para nossas pernas, que é o que é a nossa... Imagina que você está com o martelo na mão e você precisa derrubar uma parede. Vamos ver se aqui... Deixa eu... Pera aí. Olha o barulho da cadeira. Ó, imagina o seguinte, deixa eu ver se aqui vai ficar da hora. Eu quero meio que fazer aqui a cena para você. Fica mais top, né? Imagina que isso daqui, ó,
Ô filho, não, vou pegar um troféuzinho aqui. Imagina que esse troféu aqui é um martelo. E isso aqui é uma parede que eu quero derrubar. Para, sei lá, construir uma parede nova. Presta atenção numa coisa. Muita atenção. Você concorda que se eu ou você, diante da necessidade de derrubar uma parede, a gente tem que fazer o quê para derrubar essa parede? A gente tem que levar o martelo o máximo que a gente conseguir lá atrás, porque levando o máximo que a gente conseguir, a gente vai ter o maior tempo para empregar força. Você concorda comigo? Talvez não seja a melhor maneira de falar, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Se eu me coloco o martelo, por exemplo, a 1 metro de distância da parede, eu vou conseguir colocar mais força na porrada que eu vou dar do que se a distância que eu colocar aqui for 50 centímetros. Você concorda? Faz sentido ou não? Se eu só trago minha mão até aqui, eu vou fazer toda a força que eu tenho, mas não vai ser o suficiente para a cacetada ser tão forte. Você está entendendo? Agora, se eu estico aqui, a 1 metro lá atrás, a 2 metros, imagina toda a força que eu vou ter a possibilidade de aplicar. A cacetada vai ser absurda, talvez eu derrube tudo uma vez só. Então é aquela coisa, pá! Pegou esse raciocínio? Agora para e pensa o seguinte. As nossas pernas. Se você for um corredor, uma corredora de musculatura encurtada, você já deve ter entendido basicamente, mas eu vou te explicar melhor. Passada. Você já deve ter ouvido falar, como que faz para melhorar a passada? Não tem maneira de melhorar a passada até agora. Mas agora você vai ver que tem. E eu não tinha clareza ainda tanto sobre isso. Mas na execução prática e nos meus estudos, não só do meu corpo, mas também do feedback ali do exercício, pega o insight. Você está aqui. Se você tem a musculatura encurtada, você está correndo rápido. Aí vamos supor que são suas 2 pernas, certo? Aí vamos supor que você está lá no seu pace máximo, digamos aí que seja um 4 por 1000, um 3,50. Por mais que você queira empregar força, não esqueça do exemplo que eu dei do martelo, tá? Da analogia. Pega é o mesmo raciocínio, é a mesma coisa. Por mais que você tenha força nas pernas e queira empregar força nas pernas, se a sua perna, na hora que você está fazendo a força para empurrar o chão, e a intenção não é colocar a perna na frente, tá? Não é isso. A perna da gente tem que quicar no chão, embaixo do centro de gravidade, embaixo do nosso tronco, certo? Só que a grande questão é amplitude. Quem tem a perna encurtada, principalmente os adutores aqui na região inguinal, pélvica, etc e tal, músculos do core, você faz toda a sua força, só que como não há a possibilidade das suas pernas aumentarem a amplitude da passada, o que vai acontecer? Você não vai ter, por mais que você tenha músculo, você não vai ter tempo, você não vai ter a amplitude para acumular aquela força necessária para empurrar o chão para trás de uma forma absurda, aquela cacetada. É claro que tem que ter preparo também para que isso não lhe gere uma lesão, né? Então você tem que ter feito todo um trabalho prévio. E aí envolve outros tipos de exercício, como o Everson HMS sempre vem falando. Mas, uma vez que você já tem feito esse trabalho prévio, não adianta nada se você tiver musculatura encurtada. Everson, mas eu faço alongamento, eu não estou com a musculatura encurtada. Será? Será que você não pode otimizar? Eu sempre fiz. E hoje eu percebi que dá para melhorar ainda mais. Quanto mais você tem flexibilidade, o conceito é o mesmo da porrada. Você consegue ter um maior tempo para acumular aquela força reativa, vamos assim colocar, e na hora que o seu pé for em contato com o solo, a força que você emprega aqui vai ser muito maior do que uma passada que é mais encurtada.
ou melhor dizendo, do que uma amplitude que for mais encurtada. Você consegue perceber que a lógica é a mesma? É claro que você tem que ter força, mas se você tiver força e não tiver muita amplitude, pelo menos a máxima adequada, não adianta nada. Entendeu? Cara, depois que eu entendi isso, na hora que eu estava fazendo um exercício específico, há umas 4 horas atrás, eu falei, cara, tenho que trabalhar esse ponto, tenho que fazer esse exercício, tudo. Eu ainda não mostrei na prática eu fazendo tantos exercícios assim, mas em breve aí tem novidades aí para vocês, beleza? Quando for para acontecer, se você estiver por aqui, você vai conferir. Então, esse daqui já foi um breve resumo do que eu queria passar para você, do que eu experienciei hoje. Agora, a questão da reflexão, que vai ser bem sucinto também. Mas antes disso, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. O Marcos, como você lida com a fadiga? Ô, irmão, é sangue nos olhos, bicho. Lidar com a fadiga é o seguinte, você tem que ter preparado bem, você tem que estar bem nutrido, bem alimentado, hidratado, descansado. E de resto, bicho, é mental, entendeu? É sangue nos olhos e fazer acontecer. Não tem muito o que falar, entende? É uma força que você tem que tirar de dentro. Eu peço muito para Deus para me dar força e vou para cima e vou para arrebento. É claro que tem a questão fisiológica também, mas não dá para entrar nesse ponto aqui agora. Deixa eu... Ai. Teve mais um ou dois aqui que falou. Como fazer 5K sub-20? Treina e faz variabilidade de treinamento. É a resposta mais básica que eu consigo dar para você. Bom, acho que deve ter sido só isso aí por enquanto. Então vamos lá. Qual que é a questão da reflexão que eu queria passar para você? É o seguinte. Eu pensando aqui comigo agora. Hoje à tarde, esse treino que eu falei, eu fiquei hoje mais de 2 horas treinando sem fazer trabalho de corrida especificamente. Não fiz treino de corredor. De corrida foi off. Mas como eu sempre falo, o off para mim nunca é off, né? Porque eu faço outros estímulos. E aí eu fiquei pensando comigo, pô, já fiz uma caminhada aqui de 7K, no sol quente ali, descalço, trabalhando o pé, fortalecimento. Aí eu cheguei em casa e falei, bom, agora é hora de descansar, né? Aí eu pensando comigo, é justificável um descanso agora ou é melhor eu fazer um outro trabalho? E aí, através de um entendimento e da minha reflexão que eu faço frequentemente, eu entendi que era necessário fazer o que eu falei para você agora há pouco, né? Que demorou aí mais de 1h30 de todo esse trabalho que englobou bastante coisa, né? E aí, o que eu pensei? Você tem a sua profissão, eu tenho a minha. Você tem a sua pretensão, eu tenho a minha. Mas agora o negócio é o seguinte. Se a gente for parar para analisar, tudo que a gente tem na nossa vida, a gente conseguiu. E aqui eu vou falar algo que é clichê, mas basicamente a gente precisa tocar em alguns pontos para você entender. A gente precisa trabalhar muito para a gente conquistar nossas coisas, é óbvio, né? Amanhã é segunda-feira. A semana começa, você tem que partir para o seu trabalho, ir para cima, para o arrebento, termina o seu trabalho, volta para casa, etc e tal, e assim vai a semana inteira. Então, eu parando pensando comigo, pô, cara, eu hoje julgo não ser importante, não ser interessante correr, dado o volume, dada a intensidade que eu já fiz. Só que, embora eu já tenha feito o estímulo de corrida e as minhas pernas estão baqueadas, mas eu sei que alguma outra coisa é justificável, que não envolve impacto. E se é justificável, meu corpo agora está pedindo arrego. Não quer muito. Mas esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Então, uma vez essa sendo a minha realidade, qual que é o conceito? 8 horas por dia trabalhado. É o que as pessoas fazem. Hoje eu até indo
essa reflexão minha se prolongou até durante a missa, né? Estava na igreja agora há pouco, e hoje de manhã eu fui, e agora à noite eu fui de novo, e eu olhando ali o padre lá, né, falando, rapaz, esse cara realmente também tem uma dedicação, né, cara? Ó, oitava de manhã, tá à tarde, amanhã já tem mais correria, não sei, tá. Aí às vezes você vai em um outro local, você olha um profissional assim, você olha uma mulher, você olha um cara assim, se dedicando e faz daquela forma, por quê? Porque é necessidade, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a nossa atuação. Então, se você for parar para pensar, você puxando essa ativação, essa atuação de pessoas que realmente fazem acontecer, não precisa nem ir muito longe. Ao seu lado, pessoas às vezes do seu ciclo social, do seu ciclo familiar, você vai ver que se dedicam muito. E se a gente pega esse conceito, pô, muitas vezes, ó, teve um campeão que colocou aí, como que faz para correr sub-20? Outros falam, como que faz para correr sub-40? Cara, a gente pega o conceito. É claro que eu não estou falando aqui para necessariamente você seguir um estilo de treino profissional, até porque você não quer ser um atleta profissional talvez, né, ou uma atleta profissional. Mas o conceito para você bater seu RP é você fazer o que você nunca fez, entende? E o que você nunca fez? Você muito provavelmente é isso. Você considerar necessário e religiosa as suas atitudes em termos de treinamento. Bom, se eu sei que hoje eu preciso ficar de off, mas segundo o que o Everson sempre fala e o que serve para a rotina dele, não que o que serve para um vai servir para outro necessariamente, mas o conceito eu tenho que pegar. O cara fala, para mim o off nunca é off. Será que eu consigo tirar alguma coisinha disso? Para e pensa, cara. Você vai ver que para você pode ser, não só pode, mas com certeza tem algo que você pode fazer em termos de treinamento para você se diferenciar. Entende? Olha a questão da amplitude que eu falei hoje no começo da live. Será que esse não é um trabalho que, mas isso eu não gosto, mas isso não é minha praia e tal, mas tá, você conquistou o que você conquistou hoje só fazendo o que você gosta. Foi assim, entende? Então, não tem conversa. A gente muitas vezes tem que onde a água bate na bunda, né? Quer melhorar, quer se desafiar. Não, se desafiar ninguém quer, né? Mas quer melhorar, você tem que se desafiar. Você tem que fazer algo que você não está fazendo. Porque só melhorar o que a gente está fazendo é difícil, mas é fácil ao mesmo tempo. Agora, começar a fazer o que a gente não está fazendo, e por que a gente não está fazendo? Porque a gente não gosta. Se a gente não está fazendo algo, é porque a gente não gosta, certo? E hoje eu não tava com saco para fazer nenhum tipo de estímulo depois da caminhada que eu fiz no sol quente, sabe? Não tava, mas eu sabia que, pegando essa lógica, é trabalho, tem que fazer, entende? Às vezes eu poderia ouvir de alguma outra pessoa, não, você já fez o suficiente, não, só que eu lá no fundo sei que eu preciso fazer algo, entende? Dados minha experiência, os meus estudos, o feedback do meu corpo. Então, é uma questão assim de transparência consigo, sabe? Toda essa minha fala reflexiva é para te fazer assim, se instigar um pouco mais. Será que eu não estou facilitando muito para o meu lado? Será que não dá para mim, sabe, apertar o cerco em um ponto específico que realmente precisa? E precisa. E você, com certeza, tá deixando a peteca cair em alguma coisa. Como eu, muitas vezes, sou suscetível a deixá-la, só que não deixo. Por quê? Porque aqui é sangue nos olhos, moleque. Aqui é faca na caveira. Entende? Seja assim, não necessariamente igual a mim. Só que se questione, sabe? Se questione. A intenção aqui é fazer gerar resultado. E para gerar resultado, bicho, não é fazendo o que você está fazendo até hoje, não. Porque isso aí, você no máximo vai fazer a manutenção da sua performance, dos seus resultados, mas assim, aquele upgrade que vai te levar em outro nível, esquece. Não, um abraço. Milas Thomas, 12. Boa noite. Qual a melhor estratégia para uma prova de 10K? É impressionante. Essas perguntas de vocês umas perguntas. É sempre. Muda as palavras, mas é sempre a mesma intenção. Não, mas é legal vocês perguntar isso, cara. É legal. Porque assim, a gente fala, de melhor estratégia para uma prova de 10K. Ô Milas, melhor estratégia para uma prova de 10K, irmão, é você chegar preparado, certo?
Você chegar preparado, você chegar preparado. Emerson, mas é uma resposta tão genérica. Como é genérica uma pergunta assim? Porque não tem uma coisa específica. Você concorda comigo? Se você chega preparado, por exemplo, para girar a 4 por 1000. E o que significa girar preparado? Você tem que ter feito trabalho de tiros, você tem que ter feito trabalho de ritmado, você tem que ter feito longões, bem equilibrado. E ó, vamos lá, colocar aqui, exemplificar um pace. Vamos supor que você tenha um pace aí de 4 por 1000, que é fácil de fechar a conta, né? Se você faz ali, por exemplo, tiros de 400 metros, a pace de, vamos colocar aí, vai, 3,20 de pace, que vai dar 1,20 cada tiro de 400, com 50 segundos de pausa para baixo, trotando preferencialmente, um baita de um treino, 10 de 400 para isso. 8 já está top, que é 3.200 de km total, né, de volume de treino. Então tá top, sabe? Você mete ali depois, num terceiro dia ali, um ritmado ali, vai 4,15, 4,20, abaixo de 4,30, sabe? Então é um ritmado interessante. Você está falando aí de 10K, um ritmado desse, se você segura isso uns 8K, você já está meio que se preparando. Claro que eu estou supondo que o seu pace seja 4 por 1000, mas não que seja isso. Você pode ser mais rápido ou pode ser mais lento, mas o conceito é o mesmo. Então, tudo isso daqui que eu estou falando é o que envolve o que você vai precisar para correr bem um 10K. Porque a estratégia, que é o que você está perguntando, a estratégia em si, para correr uma prova de 10K, irmão, é o seguinte, é você fazer aquele pace que você conseguiu fazer nos seus treinos. Entendeu? Eu falei dos tiros, falei do ritmado. Aí no longão, você pega um longão aí, vai, de 16K. Pô, quem corre 16 ali a 5 por 1000, você tem resistência, construiu o seu lastro. Claro que não é só com esses 3 treinos, mas aqui é um exemplo de uma semana ali, de um período específico, em que já está prestes a chegar a sua prova de 10K, sabe? Prestes ali a entrar no período competitivo. Então isso daí meio que se enquadra essa questão conceitual. E aí, se você tem esse trabalho bom, a estratégia é de se respeitar, claro, tem que respeitar, mas a estratégia é basicamente o quê? Ou eu vou fazer ritmado ou eu vou fazer progressivo. Entendeu? Não tem muito que... Entendeu? O negócio é você chegar preparado. Entendeu? É mais... assim, tem mais questões estratégicas quando a distância é um pouco maior, né? Se a gente for falar, por exemplo, de uma meia maratona. Aí já dá para falar um pouco mais assim, de estratégia, por quê? Porque vai demorar mais. Por exemplo, faz ali a primeira metade, os primeiros 10K de uma forma ritmada, aí bateu a metade, aí você dá aquela sprintada de uns 200 metros para se descolar, só que você tem que estar preparado para isso, né? Não dá para meter o louco, senão você vai quebrar bonito, entendeu? Então tem que preparar, mas você tem treino específico. Então, isso daí já é uma estratégia que dá para, entendeu? Mas aí se faz necessário que a distância seja maior. Agora, quando a gente fala de 5 e 10, não tem muito o que falar de estratégia. Ou é ritmar, ou é fazer progressivo, entendeu? E tem subida e descida, é óbvio que vai variar, né? Mas não tem muito o que dizer. Agora, se a gente falar de uma meia, se a gente fala de uma maratona, aí dá para falar um pouquinho mais de estratégia, né? Você está perguntando os 10K. Basicamente isso, irmão. Beleza? Respondi sua pergunta? Top, ficou bem claro. Valeu, é nóis, irmão. Vamos pra cima, milhão. Vamos pra cima, arregaçar. Amanhã não sei se tem live, hein? Vamos ver como é que eu vou estar. Mas se não tiver amanhã, na terça ou na quarta-feira, vamos pra cima, milhão. Amanhã tem que fazer aquele treinaço maluco doido, tô até vendo. Amanhã vai ser tiros de 200. Eu vou até passar para vocês aqui o que eu tô planejando. Vamos ver, né? Mas eu acredito que vai sair bem nesses moldes. Tiros de 200. Everson HMS amanhã vai pro estrado, naquele arrebento. 5 de 200 com pausa de 3 minutos. Por que 3 minutos? Porque o foco amanhã é força, maluco doido, é potência. Nós quer chamar para 27 segundos. Moleque doido! E aí a gente descansa esses 3 minutinhos. Depois eu descanso mais uns 5, vai ter um segundo bloco. Pega só a vibe de Everson HMS. Nesse segundo bloco nós chamamos 10 de 200 para 32. Pô, quem fez para 27, 32 é maciota. Moleque! E eu já fiz esse treino recentemente, né? Esses tiros de 200 aí. Na realidade foi 16, se eu não me engano. O último que eu fiz
com 40 segundos de pausa para 32 segundos. E eu tô nesse meu desenvolvimento de velocidade, então agora eu tô fazendo muito esses tiros, né? É um trabalho típico de velocista, né? Velocista faz muito isso, com intervalo bem espaçado para recuperar praticamente totalmente, mesmo tanto o cardio como as pernas, e aguentar soltar aquela lapada. E eu tô falando aqui de 27, mas se der, moleque, vamos chamar um 25 aí, vamos arregaçar. E amanhã é para empregar força, é para descer a cacetada. Se Deus quiser, vai dar bom. Se Deus quiser, vai dar bom. E o giro, cara, é aquela coisa. Eu tô trabalhando muito treinos de tiros de 200 com uma cadência menor nos primeiros 100 metros, ou seja, na primeira metade, uma cadência menor, ou seja, com menos passos, só que empregando muita força, mas muita força. E a passada é aquela coisa de arregaçar, sabe? De arregaçar. Então, por isso que eu estou falando a questão da amplitude. Porque quanto maior eu trabalho a minha amplitude, mais eu consigo usufruir desses quadríceps, moleque. Desse posterior, desses isquiotibiais que tá poderoso. Só que não adianta eu querer meter tanta força se eu não consigo esticar até o talo pra pá! Cada cacetada, entendeu? E aí depois chega na segunda metade, ou seja, nos últimos 100 metros, aí eu aumento a cadência. Eu trabalho muito isso, sabe? Essa questão de alto giro e de maior força aplicada com menos passadas, entende? Então é o que eu vou fazer amanhã. Se Deus quiser, vai dar bom. Por isso, os 3 minutos de pausa, se bobear até um pouco mais. E eu vou falar um pouco sobre o último que eu fiz mais ou menos nesses moldes na próxima live. E aí depois, aí eu encaixo aquele trabalho mais enfático em VO2, né? Que é ali os tiros, mas com 35 segundos de pausa trotando para 32 segundos. Vamos destruir, vamos regaçar essas perninhas para que na recuperação nós possa voar. E tem competição, hein? Domingão que vem, moleque doido, aguarde, confira. Everson HMS vai para Limeira. Doidos, o Marcelão. Ô Marcelão, cadê você, irmão? Na realidade, eu que tenho que te dar um toque, né? Vou falar pra você o que vai proceder. E aí depois, nessa semana, eu ainda planejo, passando aqui pra vocês já de bate pronto, o que eu planejo fazer, porque eu não sei que dia que vai sair a live. Mas no dia que sair, vocês vão ver. Aguarde e confira. É o Song MS falando pra você. Ciclo olímpico. Ciclo olímpico. Não precisa acreditar. Só aguarde e confira pra você ver e poder vislumbrar. E essa semana eu ainda vou, se Deus quiser, meter tiro de 1000 aí. Esses tiros de 1000 eu já tô até vendo, 259, cara. Moleque, nossa, meu irmão tá vermelhinho já. Eu fico empolgado, cara, fico entusiasmado com os meus treinos. Essa semana vamos meter tiro de 1000 aí, se Deus quiser. Vamos meter pausa de 50 segundos a 1 minutinho, já tô até vendo. Talvez eu altere um pouco isso, mas a intenção vai ser chamar ali um 259, um 3 por 1000. Já estamos com essa vibe toda, cara. O negócio vai ser animal. Já tô inscrito em umas 4, 5 provas. Só que eu não vou falar pra vocês não. Não vou falar pra vocês não. Vocês vão saber praticamente no dia. Só essa do domingão. Vocês vão ver só. Nós vamos arregaçar a milhão, Celso Lima. Você tá mais forte. Irmão, tem muito pra falar sobre isso também, ó. Eu vou pra 3 horas e 30 na Mara, né? Na Mara, isso, deve ser na Mara. Na maratona. É isso mesmo, na maratona de São Paulo. Maratona de São Paulo é dura, hein? Esse ano ainda não me senti apto pra ir pra ela, não, mas no ano que vem nós vamos arregaçar em algumas maratoninhas Brasil afora, hein, moleque doido. Mas nesse ano nós já estamos desbravando novos horizontes. Em breve vocês vão saber o que o Song MS vai aprontar nesses próximos meses. O Marcos lá falando, quantos dias descansar no pós-maratona? Irmão, relativo. Eu, por exemplo, fiz essa maratona aí na quarta-feira, 2 dias seguintes eu tava metendo tiro de 200 para 29, entendeu? Então, a recuperação minha, por exemplo, tá absurda, graças a Deus e graças também ao empenho. Só que cada um tem uma particularidade, né? Não é só a questão do treinamento ser bem feito e a questão de você dormir noturnamente bem, ou seja, durante a noite. Não é só isso que importa. O que importa é o quanto o seu cérebro é requisitado durante o dia também. Isso é muito importante.
Inclusive do Fala Lu aí, eu gosto demais da doutora Lu, né? Ela produz conteúdos fantásticos, cara. E ela até estava falando sobre isso na questão da fadiga central, né? Isso é muito importante. Às vezes você tem o descanso periférico da musculatura legal, você tem o descanso cardiovascular legal, só que aqui, ó, a cabeça não tá boa. A cabeça não tá boa significa o quê? Que você usou muito seus neurônios durante o dia. O treino não vai render. Entendeu? O treino não vai render. Então isso, Marcos, tem a ver com essa sua pergunta. Quantos dias descansar no pós-maratona? Depende. E esse é um dos fatores que muitas vezes é negligenciado e muitas vezes mal interpretado. As pessoas nem sabem que está fazendo diferença. Sabe? Eu tô enxergando essa diferença porque eu tô nas nuances, entende? Nas nuances, porque o meu foco entendeu? A minha pretensão é muito alta, então cada detalhezinho eu tô percebendo, tá fazendo, ó, pra vocês terem noções do que eu tô fazendo. Eu tenho muito para falar sobre isso, é muito para falar, mas não dá para falar tudo em uma live só, porque senão vai embolar muita informação. Mas ó, só para você ter noção de uma das coisas que eu comecei a me policiar também, aerosol, desodorante, estou usando muito pouco isso. Por que você acha? Perfume também na pele? Não, estou procurando passar na camisa. Por que isso? Porque é claro que muitas dessas coisas que eu faço é intuitivo, só que tem um fundamento. Tem um fundamento. Tudo que entra em contato com a pele vai para a corrente sanguínea. Vocês estão ligados, né? Entrou em contato com a pele, vai para a corrente sanguínea. E na nossa corrente sanguínea, sabendo que a gente precisa das enzimas estarem em ótimo funcionamento, de todas aquelas reações bioquímicas que estão acontecendo para que a nossa recuperação seja o mais rápido possível, suponho eu que esses elementos industrializados entrando em contato na corrente sanguínea podem atrasar esse processo de recuperação por serem intrusos em algumas enzimas, estarem ocupando algumas regiões que deveriam ser ocupadas por nutrientes bons. Então até essas coisas eu estou começando a pensar. E ó, cara, muitas coisas ainda vão ser descobertas nas próximas décadas. Só que é lógico que eu não posso ficar esperando, né? Então, muitas das coisas que eu estou fazendo, eu acho que essa já é a quinta vez que eu vou falar isso nessas lives. Eu estou contribuindo, não é que eu vou mudar. Eu estou contribuindo para uma revolução no nosso nicho de corrida de rua, a nível Brasil, a nível mundial. Aguarde e confira. Vocês vão ver onde Everson HMS vai chegar e Everson HMS ainda vai ser estudado. Pode aguardar. Escreve o que eu estou falando para você. Por quê, cara? Porque só é opinião minha? Não, porque eu estou fazendo acontecer. O feedback que o meu corpo está me dando diante do que eu estou vivendo, do que eu estou empregando, é um negócio assim, cara, absurdo, entende? Absurdo. E graças a Deus o negócio está acontecendo. Então, vamos para cima a milhão. Celso Lima, só dando uma risada. Como fazer o sub-20? Essas perguntas. Quero treinar você. Você quer me treinar, irmão? Vamos pra cima. Só de esforço físico e tal. É nóis. Beleza então, campeões? Até a próxima. Com Deus.